novidade para ninguém que quando a gente começa a trabalhar, não para nunca mais. E num país como o Brasil, nem depois da aposentadoria, não é? Business entrando no ar com muito bom humor para dar dicas para você sobre mercado de trabalho. Como entrar nessa disputa que cada dia mais fica mais acirrada. Para falar sobre o assunto, temos aqui hoje recursos humanos, é o nosso papo, hein? E dá muitas dicas para você. O Business entrevista Tatiane Souza. Ela é presidente e sócia da empresa Gente Mais Consultoria e Treinamentos, graduada com MBA em Gestão de Pessoas, grafóloga, que depois ela vai contar pra gente o que significa isso. A gente sabe, mas eu quero que você também saiba. Especialista em legislação trabalhista e gestão de folha de pagamento, atua em pesquisa de clima, descrição de cargos, programa de cargos e salários, administração, benefícios, avaliação de desempenho, remuneração variável, recrutamento e seleção por competências. Olha só, na descrição do currículo da Tatiana, a gente já vê que esse mercado de recursos humanos cresceu muito, tem muitas vertentes, né? Ela é coach formada pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, com certificado internacional, coautora do livro Líder Coach pela editora França e diretora da ABRH SP Regional Bauru. Querida, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, Tânia, imagina. Só o currículo dela já tomou parte do programa. Bom, o Business, lembrando que vai ao ar todos os dias às 10h30 da noite. Se você não conseguir assistir pelo canal 27 da NET, www.redetvshop.com. Lá você consegue assistir ao Business, toda a nossa programação, o gourmet, o que você quiser, você deita e rola no nosso site, tá bom? Vamos começar então perguntando para a Tatiane o que é coach, Tatiane? Coach, na verdade, é uma espécie de treinador, né? Ele foi muito conhecido ou iniciou as atividades aqui no nosso país através de treinadores esportivos mesmo, coaches esportivos, e devido a um resultado em pouco tempo, né? As empresas, as organizações começaram a perceber que também poderia ser levado ao âmbito organizacional. Então o coach hoje também, né, está entrando muito forte nessa parte organizacional, nesse sentido de potencializar, né, as competências, as habilidades dos profissionais, tornando que fazendo com que o resultado dele se torne um pouco mais rápido, né, e um pouco mais eficiente e que ele consiga se planejar, né, a curto, médio e longo prazo. Você, por exemplo, é chamada para fazer um job, um trabalho numa empresa por um determinado tempo, você vai fazer uma análise daquela equipe que já está ali, e recolocar as pessoas ou treiná-las nos postos que elas ocupam. É mais ou menos isso ou não? Na verdade, principalmente, né, a nível de organização, a gente já entra com algumas metas, alguns objetivos a serem atingidos. E esse objetivo é distribuído com a equipe, que geralmente são os objetivos organizacionais. Então a gente faz com que as habilidades da equipe se tornem potenciais para poder serem atingidos os objetivos organizacionais. Então a gente já entra, né, especificamente com alguns objetivos a serem cumpridos ao longo do trabalho. Tá. Esse programa vai ser dividido em 2 blocos. Esse primeiro bloco eu quero falar algumas coisas sobre recursos humanos que muitas pessoas não sabem, né? Que esse é um mercado que cresceu muito, se desenvolveu, se especializou muito. Segundo bloco a gente vai dar dicas para você que está saindo da faculdade, de um curso técnico, ou você que está procurando emprego. É sempre bom, né? A gente ter umas dicas bacanas e tal. Vamos começar então com a seguinte pergunta. A concorrência só aumenta? Você nota, você está nesse mercado já há algum tempo, cada vez mais é acirrada a concorrência? As pessoas estão correndo atrás? O mercado como um todo está muito mais exigente, né? Como esse mercado está exigente, é claro que as empresas também começaram, né, a exprimir essa exigência para o próprio corpo interno. Então hoje a gente pode sim falar, né, que o mercado está muito concorrido, né? A necessidade pela qualificação técnica e também a experiência do dia a dia faz muita diferença, né, em uma entrevista, em uma seleção. Então, essa questão da qualificação, ela precisa ser muito bem alinhada desde o início da formação profissional, né, do indivíduo, para que ele possa, né, com pouca idade, já conseguir se projetar, né, com cargos, né, com salários bastante relevantes. Bom, aí você está me falando, então, de qualificação mais experiência. Com certeza. Mas o mercado exclui um pouquinho as pessoas mais velhas, não é? Ou isso já deu uma revertida? Nos Estados Unidos, a gente sabe que está havendo
uma inversão de valores, né? Eles estão fazendo um mix na equipe com pessoas mais experientes. Voltou-se a dar valor para pessoas mais experientes. Aqui no Brasil também uma tendência há uns 2 anos, mas a gente acredita que vai potencializar muito também essa inversão da valorização de profissionais com mais experiência, talvez em cargos que demandem mais orientação, mais gestão, mais habilidade de lidar com pessoas, em lidar com conflitos do que os jovens, né, que estão iniciando o mercado com muita potencialidade, mas pouca habilidade ainda. Mais gás do que experiência, né? Exatamente. Agora, como escolher uma profissão? A gente sabe aí que existem os testes vocacionais, uns bons, outros um desastre. Que conselho que você dá para uma pessoa, assim, para ela falar, o que eu vou fazer? Vamos começar por aí. Sempre quando a gente acaba atendendo, né, alguns clientes com essa questão, Tati, o que a gente vai fazer? Né? O que eu posso indicar que o meu filho faça? O que eu vou escolher para a minha carreira? A gente sempre começa o mapeamento por coisas que a pessoa goste de fazer. Porque hoje a gente já não consegue, principalmente por causa da competitividade e de altas horas de trabalho, o profissional já não consegue escolher mais algo só por causa de uma remuneração. Então ele tem que gostar daquilo que ele faz. Então os testes vocacionais ajudam bastante, mas precisa ser muito bem alinhado, não ser levado em consideração só o teste, e sim aquilo que ela gosta de fazer no dia a dia, e se a pessoa as não habilidades. Sabe que ela gosta? Não gosta de nada, por exemplo. Acontece, né? Dificilmente, né, não gostar de nada, mas de repente fazer uma lista com possibilidades de carreira, conversar com profissionais que já tenham tido ou que estejam, né, em pleno desenvolvimento dessas carreiras, dessas profissões, pesquisar na internet, né, salários médios, medianas de salário para essas profissões, as regiões que comportam essas profissões. Eu acho que são todas análises que precisam ser levadas em consideração na escolha mesmo da profissão. Né? Agora, tem muitas profissões novas surgindo por aí, né? Muitas coisas que você, nossa, eu não sabia que tinha. As profissões na área verde que falam, né? Exato. Que são as profissões ligadas ao meio ambiente. Como é que vocês do RH trabalham isso? Essas profissões relacionadas à área ambiental, à tecnologia, à inovação, né, são um mercado que está bastante em alta. Aqui no país a gente vai ter nos próximos 5, 7 anos um desenvolvimento muito grande na área hoteleira, por causa, né, da Copa, dos Jogos, né, das Olimpíadas, né, que a gente vai estar recebendo. Então a gente precisa estar ligado, né, dentro dessas tendências, jogos para videogame, jogos de celular, né? Então são profissões também, né? Aqueles aplicativos, né? São profissões que estão bastante em alta, tem uma remuneração bem bacana também. Sempre falar uma língua além da língua portuguesa, né? Isso é uma dica básica, né? Sempre saber falar mais de uma língua. A questão de falar mais uma língua hoje acaba sendo quase que necessário para a própria sobrevivência, né? Então a gente recebe muita influência de outros países, né? E falar uma segunda língua vai facilitar, independente da empresa ter relacionamento exterior ou não, né? Eu tô vendo uma tendência no mercado que eu quero que você me confirme ou não. Empresas terceirizando mão de obra, não contratam mais, não são registrados mais na empresa. Inclusive tem uma empresa em Bauru, que eu obviamente não vou citar o nome, que todos os cargos de diretoria, todos os profissionais em cargos de diretoria, de comando, foram mandados embora e foram recontratados como pessoa jurídica, né? PJ que fala. Uhum. Né? É uma tendência isso vai se acentuar mais para frente, ou seja, realmente contratar no Brasil ainda continua, porque você paga um salário e depois de encargos trabalhistas praticamente o dobro. Você acha que essa é uma tendência que vai se acentuar no Brasil? Em outros países é bastante natural que o corpo diretivo da empresa, presidentes e diretores, eles tenham ações dentro da empresa. Então isso faz com que ele possa, né, ter esse trabalho via pessoa jurídica, e aqui no Brasil está vindo uma tendência sim. Então geralmente são pessoas que têm algumas cotas, pequenas cotas dentro da organização, dentro da empresa, e elas trabalham, né, em regime de societário mesmo, não mais, né, um CLT, né, um empregado normal, e ela arca com todo aquele
com todo aquela responsabilidade por resultado que a empresa precisa ter, acaba sendo delegada também ao corpo diretivo. Então, possivelmente, acabe sendo uma tendência. No nosso país, não por causa de um planejamento, mas para poder fugir da tributação, né? Mas em países mais desenvolvidos, isso faz parte do planejamento estratégico das empresas. E é engraçado, porque isso ocorre no momento em que nós estamos aí, né, ainda está empacado, trancando a pauta no Congresso Nacional, a questão da PEC dos domésticos, né? É justamente, está indo na contramão isso daí, né? Agora que elas vão começar a ser registradas, algumas patroas já registram, ainda não é obrigatório, né? Quer dizer, e essa questão dos empregados domésticos, você acha que vai diminuir o número de contratações? Acho que vai acabar até prejudicando os domésticos ou não? Na verdade... Uma opiniãozinha só para a gente fechar esse bloco e depois a gente vai vir com dicas. A gente brinca que a contratação de domésticos hoje está quase impossível, né? Porque ninguém quer mais trabalhar como doméstico porque não vê que possa ser algo que seja valorizado, né? Que seja bacana, que seja um orgulho, né? Faz um curso de manicure, de cabeleireiro. Vai fazer qualquer coisa, exato. Né, uma coisa menos poder, né, se dedicar à organização do lar, etc., e de outras pessoas. Então, vista essa questão da tendência, a necessidade do registro foi sim algo que aconteceu nos Estados Unidos também, né? Tanto que sai muita gente daqui do Brasil, vai para os Estados Unidos para trabalhar como doméstico, para trabalhar como babá, porque tem uma remuneração bastante grande, né? Bastante alta, consegue fazer um caixa e voltar para o nosso país. Isso vai estar sendo uma tendência do nosso país também. Então, os salários vão precisar ser cada vez mais altos, né? E essa questão, né, da regulamentação, independente do cargo que você ocupa, tem que ter em todo momento. Tem que ter, né? Protege, né, os Exato. domésticos. Bom, o Business vai fazer um rápido intervalo, hoje falando sobre mercado de trabalho, com a nossa querida Tatiane Souza, dando todas as dicas de RH aqui. E a gente volta depois do intervalo justamente fazendo isso, dando diquinhas para você na hora que você for procurar um emprego, na hora que você for se apresentar, postura, tem que ter postura, e algumas outras dicas também que a gente vai dar. Não sai daí que a gente volta já já.